Pessoal, dando sequência à aula, caderno de apoio à aprendizagem de geografia, que nós vamos ver agora como é que vamos trabalhar com ele, tá ok, gente? Então tá aí, tá apresentado, aí tem as proformazinhas, né? Igual aquele de filosofia que eu expliquei, dividido em unidade, dividido por tema, ou trilhas, ou capítulos, tá certo? Aí vai embora. Bom, o que vai interessar pra gente nesse primeira unidade vai ser a trilha que vai falar sobre a globalização. Então estou caminhando para ela aqui, tá? Enquanto isso eu vou dizer, você reforçar a necessidade de que vocês vejam os vídeos, tá? Vejam os vídeos, que os vídeos é que vão fazer vocês compreenderem melhor a matéria e ajudar a resolver as questões aí impostas, tá certo? Então tá aí, gente, trilha 3, tema, a globalização no mundo atual. Então, você já sabe que é dividido em tópico, primeiro tópico, ponto de encontro, que é uma apresentação aí do material, uma apresentação do tema, tá certo? Aí vem botando o pé na estrada, que é o segundo tópico. Gente, a palavra globalização está todos os dias na TV, na internet, em vários lugares. Mas o que você sabe mesmo sobre globalização? Você já parou para pensar? O que eu sei sobre isso? O que você acredita que seja? Que eu faço nem ideia disso. O que é globalização, né? Como você acha que ela interfere na sua vida, ou você acha que ela não tem relação alguma? Existe, ela interfere, a globalização interfere na vida das pessoas, na sua, por exemplo, ou não tem nada a ver? Bom, então a partir disso, nós vamos seguir aqui com a nossa trilha, tá? E vamos parar aqui então no tópico 3, lendo as paisagens da trilha, tá ok? Então vamos descer aqui um pouco. Gente, nós temos duas figuras. Nós temos figura aqui, o mundo, né? Todo rodeado, cercado por marcas, né? Coca-Cola, Shell, McDonald's, Mob, e por aí vai, tá? Então, uma série de marcas, né? Que estão aí circundando o mundo. Então o mundo, e hoje, qualquer lugar que você for, você vai encontrar qualquer tipo de marca, certo? Pelo menos essa é a ideia. Na segunda figura, está escrito aqui, gente, festa da globalização, seja bem-vindo ao mundo globalizado, mas vocês podem observar, tem uma família mais humilde aqui, e que o porteiro está mostrando a entrada de serviço para ele. Quer dizer que essa globalização aí é meio esquisita, né? Ela não atinge a todas as camadas da sociedade. Bom, veja só, o que vocês vão registrar para mim sobre essas imagens no formulário aí do Google, já que nós não temos caderno de bordo, que você não precisa. Se você já responde pelo formulário, já cansei de falar e eu devolvo a resposta, certo, errado, quantos pontos tirou e tudo. Bom, então veja bem, gente. E aí, o que se eu olhar super treinado conseguiu captar das imagens acima? O que cada uma transmitiu a você, tá certo? Então vocês vão registrar aí abaixo aí no formulário, tá bem? Bom, gente, depois nós vamos para o tópico explorando a trilha. Bom, explorar a trilha, primeiro vamos falar sobre a globalização em si. Primeiro eu preciso esclarecer para vocês que diabo é esse tal de globalização. Pessoal, globalização é um termo, ele foi elaborado na década de 1980, tá? Então esse termo foi formado, né, elaborado para descrever o processo de intensificação da integração econômica e política internacional. O que estava acontecendo a partir de 1980, principalmente depois aí que o comunismo começou a ruir, tá? Aconteceu o seguinte, o mundo começa a interagir, vamos colocar assim, tanto politicamente como economicamente. Então, países que não se falavam começam a se falar, tá certo? Começam a aparecer trocas econômicas, montagens de grupos econômicos, tá certo? Tipo a Mercosul aqui no Brasil começa a surgir, e aí vai, tá? Mercosul, gente, aqui no Brasil que eu digo, na América do Sul, né? Que envolve alguns países como Argentina, Paraguai, Uruguai. Então, os países começam a fazer o quê? Intercambiar, tá? Trabalhar suas economias, tá? E trabalhar principalmente a política internacional.
Bom, como é que isso vai acontecer? Gente, isso vai acontecer principalmente pelo avanço que aconteceu no sistema de transporte. Eles começaram a criar meios de transporte bem mais rápido, bem mais seguros, sem demora. O cara pede lá ou é assim, né? Você entra aí no Mercado Livre, pede uma mercadoria, 3, 4 dias está na sua porta. Antigamente, meu filho, você podia esquecer, tinha umas importadoras, em Belo Horizonte mesmo, tinha um importador que chamava ali. Você ia lá comprar um negócio, você podia encomendar, levava aí uns 2 meses para você receber. Nossa Senhora, Deus que me livre, tá? Então, isso são um exemplo que eu estou dando, tá? Então, essa melhoria do transporte, ela vai acelerar esse processo de globalização e também, gente, a comunicação vai melhorar demais, né? Começa a ser criado meios, internet, né? Criação da janela do Windows, tá? Da Apple, a coisa começa a avançar, porque a informática foi crescendo e foi ajudando a globalização através da comunicação rápida, né? Da internet, você imagina, hein? Antigamente o cara tinha que pegar um telefone lá, ligar para uma telefonista, para a telefonista ligar lá para a loja que ele queria comprar, tá? Hoje não, você entra no mercado virtual como você quiser e pagou no cartão ali, pagou no boleto, sei lá, e a coisa chega na sua porta aí. A gente toma até susto, né? Muitas vezes você não está esperando, chega o troço lá. Então, beleza. Então, eu vou ler para vocês aqui controvérsias em torno da globalização. Bom, essa globalização, essa maravilha toda, professor, não, a coisa não aconteceu bem assim não, gente, presta atenção. O termo globalização, nascido no âmbito do discurso jornalístico de teor econômico, tornou-se a palavra da moda e passou a ser utilizado de modo generalizado no discurso teórico de diversos campos de conhecimento. Então, quem é que vai usar bem esses termos? São os jornalistas que trabalham com economia, tá certo? Eles vão usar muito esse termo e essa coisa vai sair, vai extrapolar esse campo e começa a entrar na parte dos campos do conhecimento, nas diversas partes, tá? Pode-se dizer, com alguma ironia, né, gente, com alguma chacota e tal, que o que mais se globalizou foi a adoção desse termo para indicar a disseminação em escala planetária de processos gerais concernentes às relações de trabalho, difusão de informação e uniformização cultural. Ele está criando a ironia. Na verdade, o que globalizou mais foi o termo globalização, né? Que se espalhou para o mundo todo mundo falando em globalização e tal. Então, quem globalizou mesmo foi o termo, tá? Bom, a ideia de globalização no final, né, ou no fim do século XX, remete de imediato a uma imagem de homogeneização sociocultural, econômica e espacial. Homogeneização essa que tenderia a uma dissolução das identidades locais, tanto econômicas quanto culturais, em uma única lógica, o que culminaria em um espaço global despersonalizado. Ou seja, a coisa ia ficar homogênea, ia ficar todo mundo igual, tá? E isso ia interferir até nas identidades locais, na cultura, então todo mundo ia agir igual, tá certo? Essa é a ideia, né, da globalização. Bom, mas o que vai acontecer, gente? Há que se considerar, porém, que tal ideia de homogeneização é falsa, ou seja, essa coisa, ficar todo mundo igual, não tem jeito, gente, né? Então vamos tomar um exemplo, por exemplo, de uma piada onde um remador, né, romano, aqueles navios grandes romanos lá, né? O pessoal da história aí gosta muito aí dessas galés, né, daquelas trireme, e aí vai, romanas, né? Então, um cidadão, ele vai subir lá no convés e vai falar com o capitão, se não dá para continuar, né? Aí o capitão, em meio a uma grande bagunça, uma orgia com bebida e tal, ele retruca: como não? Estamos todos no mesmo barco. Ou seja, aqui todo mundo tem que se ralar, meu filho, aqui todo mundo é igual, não tem jeito, né? Mas a verdade é que o capitão tá na boa e os caras estão se ferrando lá, se matando remando, tá certo? Bom, em síntese, pode-se dizer que está em curso uma homogeneização, mesmo que ela se refira apenas à consciência de que estamos todos no mesmo barco, né? Hoje está todo mundo fodido, a pandemia, por exemplo, está aí. De certa forma, fez o quê? Igualou todo mundo, né? Todo mundo com medo dessa tal de pandemia aí, né? Do Covid, o trem complicou. Mas que, no entanto, não atinge igualmente todos os segmentos socioespaciais, pois não somente ela se processa em pontos seletivamente acolhidos do globo terrestre,
como em muitos casos é obrigado a adaptar-se ou a reelaborar processo político, econômico e cultural ao nível local. Ou seja, o trem não atingiu do jeito que eles queriam todas as partes, não. Infelizmente, não ocorreu a tão esperada homogeneização, tá? Ok? Há que se considerar ainda que há uma homogeneização pelo alto do capital e da elite planetária. Ou seja, o cara tem grana, é elite, aí a coisa fica assim, né, dentro de uma harmonia, dentro de uma homogeneização, claro, né? Mas há também uma homogeneização da pobreza, né, gente? Que é o revés da miséria, né? Então, a miséria ficou aí, então, igual, né? O mundo todo hoje é miserável, né? Tem muito miserável pelo mundo, né? Que eu falo miserável, gente, mas a pessoa pobre está na condição de miséria, tá? Bom, à medida que a globalização avança, tende a se a exclusão socioespacial. Se muitos autores afirmam que o mundo contemporâneo vive uma era de globalização, outros, por sua vez, enfatizam como característica principal do nosso tempo a fragmentação. É claro, gente, eu preciso, por exemplo, um veículo de comunicação, um computador, uma internet, um celular que seja, e preciso me globalizar, entrar em contato com outros povos, outras culturas e tal. Se eu não tenho essa condição econômica, como é que eu vou fazer isso, né? Então, é porque ele está colocando aqui que uma parte da população, né, mundial, ela trabalha esse processo de globalização. A outra está globalizada mais na miséria, não tem o computador, não tem o celular, tá? Então, são iguais na riqueza, são iguais na pobreza, tá? Então, com isso, o que está acontecendo? Uma fragmentação, uma ruptura. Quem tem, globaliza dessa forma rápida, mandando ver, trocando mercadoria, comprando e tal, no imediatismo, né? Através da internet, mercado para quem não tem, né? Fica homogeneizado pela pobreza. Não tem celular, não tem isso, não tem aquilo, tá certo? Bom, o certo gente, globalização e fragmentação constitui de fato os dois polos de uma mesma questão que vem sendo aprofundada, seja através de uma linha de argumentação que tende a privilegiar os aspectos econômicos e que enfatiza os processos de globalização inerentes ao capitalismo, seja através do realce de processos fragmentadores de ordem cultural, que pode ser tanto um produto, né? Aí vocês podem dar uma olhada no multiculturalismo das metrópoles, tá? Com o aumento do fluxo de imigrantes de diversas origens, quanto uma resistência à globalização. O Islã, por exemplo, gente, ele é contra a globalização, tá? Ele não quer que a cultura se espalhe, a cultura deles, tá? Não quer saber da cultura, das coisas, dos costumes deles espalhado aí pelo Ocidente, não, de jeito nenhum. Então, eles são radicais. Tem país lá que a internet simplesmente foi vetada, tá ok? Bom, a controvérsia entre globalização e fragmentação estabelece, ao se observar, que ao lado desses processos dominantes de expansão e aprofundamento do capitalismo, que na década de 1990, incorporam ao seu domínio os antigos países socialistas, começa a surgir mobilizações em torno de proposta de contra-globalização. É o que eu falei, né, gente? O que vai acontecer? O comunismo vai ruir, o socialismo, né, junto e tal, e o capitalismo vai acender, tá, as chamas aí, tá, da igualdade. Só que é uma falsa igualdade, uma igualdade que não existe, então vão aparecer propostas de contra-globalização pelo mundo, tá? Essas formas de resistência, bem como as próprias consequências mais diretas da globalização, conduzem a um processo de fragmentação que se manifesta na forma de exclusão, reforço de desigualdade, etc., e constitui assim o polo oposto aos processos hegemônicos pretensamente homogeneizadores, tá? Então, ou seja, foi um carro numa direção, outra noutra, tá certo, gente? Essa fragmentação, né? A fragmentação a gente pode ver aí através desse texto, que não acontece só economicamente, vai acontecer também culturalmente, socialmente, tá? Então, todo esse processo de globalização e fragmentação está no mundo, tá? Vamos ver quem vai ganhar essa guerra, tá? Então é isso aí, gente. Tranquilo, essa parte aí desse tópico, tá? Gente, se a gente olhar a figura 3, entender a globalização, entender o mundo, seus fluxos, interrelações, a geopolítica e o papel das tecnologias no campo da contemporaneidade, tá? Então, vocês observem aí que uma coisa vai puxando a outra, olha só. O que é que de onde vem a globalização? Quais os tipos de globalização? Comércio mundial contemporâneo, o Brasil na globalização e os blocos econômicos.
Isso aqui, se vocês quiserem aprofundar, gente, vocês vão pegar o livro didático de vocês e vão procurar por esses objetos lá, que vocês vão entender melhor essa questão da globalização, tá? Falar fortemente sobre a geopolítica, tá? A geopolítica vai tratar o quê? Divisões do mapa, né? Divisões políticas, o país que era socialista, agora é capitalista, tá? O bloco, por exemplo, um bloco comunista acabou, rachou, agora os países são repúblicas independentes, e aí vai, tá, gente? Então a geopolítica vai tratar isso. E a tecnologia, né, gente? Que quanto mais avançada, mais melhorada, mais induz a um desenvolvimento, tá? Bom, gente, então, para encerrar na nossa aula, nós vamos resolver, então, os problemas da fim da trilha. Então, veja só, essa parte, gente, é só para saber se vocês fizeram mesmo uma relação legal, tiveram uma relação legal aí com esse texto, né, com esse tema, tá? Para a gente saber se vocês entenderam ou não. Então, veja só, para saber se você fez as correlações necessárias entre os textos e os rótulos de refrigerante, resolva a questão a seguir, né? No caso aqui, no formulário do Google aí, tá? Então, ele está fazendo uma brincadeira aqui, tá? Então, nós vamos resolver essas 5 questões aqui. A primeira, após sua leitura, qual a conclusão que você chegou sobre os motivos do surgimento da globalização? Você vai tirar essa conclusão lá, tá? A globalização na 2, gente, afetou diversas áreas, tendo sido dividida entre informacional, cultural, geográfico, político e econômico. Vocês vão pegar cada uma, né, e vão consultar para mim, né, pesquisar e dar a característica de cada uma. Por exemplo, o que é a globalização informacional, ou seja, da informação, né, tá certo? Da cultura, a geográfica que aconteceu, tá? A 3, como uma teia de aranha, a globalização se apresenta como um complexo emaranhado onde os mercados são conectados e o fluxo de mercadoria atinge todo mundo. Vocês vão prestar atenção aqui nessa afirmação, gente, e vão justificar essa afirmação com base em pontos relativos ao comércio mundial contemporâneo. Faz uma pesquisa sobre o comércio mundial contemporâneo que vocês vão conseguir resolver essa questão. 4, segundo os seus estudos, como você entende o papel do Brasil no cenário econômico global? Como é que ele está nesse meio, né? No cenário global, econômico, será que nós estamos bem? Estamos com a ficha limpa? É bom dar uma olhada nisso aí, tá ok, gente? 5, construa um quadro comparativo entre os principais blocos econômicos mundial, elencando os países membros, os principais pontos de acordo, vantagens e desvantagens. Gente, o que é bloco econômico? Eu citei lá em cima, por exemplo, aqui na América do Sul tem a Mercosul, lá na Europa tem a União Europeia, e aí vai. Aí vocês vão citar, por exemplo, Mercosul, país membro, Argentina, Brasil, bababá, bababá, principal vantagem, logística de mercadoria rápida, tá certo? Segurança de devolução de mercadorias, e aí vai, tá? E as desvantagens, né? Quais são as desvantagens? Produto inferior, qualidade inferior e tal, papá. Aí vocês vão dar uma pesquisada e acertar esse quadro aqui para mim. Lá no Google Forms vocês não vão achar o quadro, tá? Vocês vão escrever por linha lá, tá ok, gente? Então é isso aí, nossa aula fim daqui, desculpe aí, sexta-feira da paixão, mas eu tenho que enviar para vocês não ficarem presos, né? No final ficar atolado. É muita matéria que está sendo passada e vocês têm até o dia 29 do 4. Dia 29 do 4, mas na hora que você assusta, meu filho. Já é dia 28, aí já é 29 de manhã e o trem já vira um rolo, eu não consegui resolver. Resolvo os cocos e tiro nota ruim. Isso aí, outra coisa que eu tenho que dizer para vocês, que as respostas, o resultado desses cadernos estão sendo enviados aí para você por e-mail, por isso que estão pedindo um e-mail lá em cima, tá? Vocês podem colocar direitinho lá que a resposta, né? O resultado chega por e-mail. Então é isso aí, obrigado, bom dia, boa Páscoa, tudo de bom para vocês, valeu!